Ilhéus, Bahia, 11 de novembro de 2023. Aqui nós temos o acesso à nova ponte Jorge Amado e nós observamos uma carência de projeto de arborização dessas calçadas. E por isso que o calor está aumentando na cidade de Ilhéus, em função da falta de vegetação, a vegetação primária que foi cortada, a vegetação de restinga, e eles substituíram a vegetação de restinga com essa calçada. E sem essa vegetação provoca excesso de calor, e esse acesso a essa ponte deveria ter um critério, tanto a chegada como a saída da ponte. Deveria ter pistas com muitas espécies arbóreas implantadas aqui, espécies que fossem endêmicas da Mata Atlântica, espécies arbóreas, e a gente observa que aqui não é diferente. Cadê as árvores ou mudas de árvores nessas calçadas aqui, que antigamente a vegetação primária funcionava como quebra-vento arbóreo, e esse vento que sai do mar, ele vai se transformar em pé de vendaval, apesar de ter essa encosta aqui com essas árvores, porque antes do homem urbanizar essa artéria, onde é esta calçada existiam árvores, espécies da Mata Atlântica ou mesmo da vegetação de restinga. Esse canteiro aqui era para ser mais largo no centro e se plantar mudas de espécies arbóreas e arborizar as laterais, direita e esquerda. E essa estrutura metálica de poste elas vão contribuir para aquecer o meio ambiente. As árvores que restaram na Avenida Soares Lopes estão no processo de morte. Ninguém está se preocupando em recuperar através de plantio de outras mudas de espécies arbóreas. Que a geração nova está aí, as crianças vão se transformar em adultos e necessitam de árvores. Essas árvores que restaram aqui estão com a base comprometida, com calçada. A cobertura arbórea é baixa, é um baixo percentual. A cidade de Ilhéus necessita de ser arborizada. Esse é o problema das cidades do nosso Brasil. Algumas árvores que restam estão pavimentadas na base, e está provocando a morte das amendoeiras. Aqui quem vos fala é da Silva Tomates dos Santos. A gente vê essa rua também, ó, que não tem árvore nenhuma. E o planejamento esqueceu de arborizar as ruas de Ilhéus. Itabuna não é diferente, Valença, que é um caso generalizado. Estacionamento, posto de gasolina sem vegetação, e seguem as ruas, infelizmente. E essas prefeituras têm secretaria de meio ambiente e a gente não entende qual é, o que esse povo tem na cabeça em termos de ecologia. Qual foi o endereço que ela te deu? Mercado Artesanato. Tá. Na frente. As artérias que ainda podem ser arborizadas, não existe uma participação da sociedade para arborizar a cidade. E as enchentes e os temporais são provocados em função da falta de árvores, porque as árvores funcionam como reguladores do clima local
Ontem mesmo a Ilhéus estava num calor terrível na zona urbana e é em função da ausência de árvores em locais como a artéria ali na chegada no Pontal, depois da ponte, Jorge Amado. E por essas e outras razões que vão passando despercebidas, é que a população sofre com sequência de enchentes, altas temperaturas, deslizamento de encosta. Só a macro drenagem não vai resolver, é necessário utilizar as árvores, plantando espécies, mudas de espécies arbóreas para evitar essa sequência. Quanto mais de enchente, de período seco, quanto mais a cidade quente, mais se gasta com ar-condicionado, mais energia elétrica cara, final do mês. Mas nós devemos entender que existe um artigo na Constituição Brasileira, o 225, a Constituição Brasileira de 1988, que fala a respeito disso aí. Resta-se colocar em prática essas diretrizes. Existem locais onde há a presença de algumas árvores, como aqui, ó, nós estamos vendo. Por que não seguir esse exemplo aqui, ó? Não é assim? Árvores que foram plantadas. Aqui nós temos o sombreiro, a amendoeira. Mas a geração passada deixou aqui o exemplo para a nossa geração. Nós não estamos seguindo esse exemplo. E na mesma artéria nós temos essas árvores. E vai depender também de trabalhar com a educação ambiental, com as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, idosos. Fazer campanha de preparo de mudas, de árvores, de uma forma comunitária, com conselhos comunitários ambientais e conselhos comunitários que venham viver o espaço para produzir mudas de árvore, depois fazer mutirões. Olha aqui, nós temos essa árvore isolada que está também com a base comprometida e essas palmeiras que têm vida curta. É preciso repensar a arborização em Ilhéus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Bom dia, obrigado. Ilhéus, Bahia, 11 de novembro de 2023. Nós estamos aqui no centro da cidade, próximo à Avenida Soares Lopes. Essa artéria nós já temos uma calçada larga e que é carente da cobertura arbórea. Há tempo de se fazer mudas de espécies endêmicas da Mata Atlântica e plantar nesta calçada, intercalar esta calçada com gramado. E nós percebemos que estamos bem próximos à Avenida Soares Lopes, Ilhéus, Bahia. O que se espera de uma árvore desta, com um alto potencial de arborizar a cidade, mas com a base blindada desta forma? Há uma perda de vigor da genética desta árvore, que é a amendoeira, e as demais amendoeiras que estão blindadas com esta caixa de concreto. Não existe condições de nenhuma árvore suportar um manejo desse. A tendência é morte. E a gente observa a parte aérea. Existe um desequilíbrio entre a parte aérea, o tronco da árvore, a idade da árvore, devido à base estar blindada com essa caixa de concreto. O que deveria ser feito era quebrar essa caixa de concreto e libertar a árvore desta prisão. Aí nós temos esse pátio aqui, dessa catedral, mas cadê as árvores daqui? Aí o que aconteceu? Quando eu era criança, que morava aqui em Ilhéus, existia
umas 2 árvores de oitizeiro nesse espaço e fizeram uma campanha para cortar a árvore, as árvores de oitizeiro, porque disse que a meninada estava provocando prejuízo nos veículos, porque jogava pau, pedra para derrubar as frutas de oitizeiro. Mas só que não substituíram os oitizeiros por árvores, mudas de árvore, e ficou esta calçada com muito calor. O sol incide na fachada dessa catedral e gera muito calor, e a cidade de Ilhéus está padecendo e estão transformando Ilhéus numa ilha de calor. Olha aqui a situação dessa amendoeira, a parte aérea, o dossel morrendo, emponteiramento, morte. Essa morte é uma morte descendente, né, assim, em função dessa caixa de concreto, e nada se faz para reverter essa proposta de manejo de sombreamento de árvores na zona urbana de Ilhéus. Aqui a gente vê uma copa que já está em decadência, mas está fazendo o papel que é sombrear o asfalto, e aqui não é diferente. A amendoeira está em fase de degeneração e o sombreamento é necessário, mas nós vamos perder todo o remanescente de amendoeira ou chapéu de padre, como é chamada esta árvore lá em Macapá, Amapá. Perde-se os remanescentes de amendoeiras na cidade de Ilhéus em função da falta de conhecimento do manejo adequado, manejo ecológico que estas árvores requerem. E aqui nós observamos a tristeza de uma árvore totalmente com solo impermeabilizado, com calçada. Essa calçada deveria ser impermeabilizada ou permeabilizada com intercalar com gramado e árvores de porte baixo. Esse calçadão aqui, esse pátio, gera calor para Ilhéus, não resta dúvida. E ali na frente tem o bar, que é o Bar Vesúvio, que é a história de Ilhéus, né? O romance Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, mas o calor que é refletido dessa calçada para o microclima. E a gente não entende por que as pessoas esquecem completamente de que nós necessitamos das árvores. Agora nós vemos ali, ó, esse espaço aqui. O que eles fizeram nesse espaço? Eles plantaram grama aqui. E cadê as árvores daqui? Colocaram aquele brinquedo ali na frente. E não existia mudas de espécies arbóreas endêmicas da Mata Atlântica. Não existe. E nós vamos nos aproximar. Está aqui. Aqui é em plena Avenida Soares Lopes. Nós necessitamos plantar neste espaço mudas de espécies arbóreas. Ali nós temos a praia da Avenida, que é litoral de Ilhéus. E cadê a vegetação de restinga? Não existe. Aqui já é o acesso à ponte que construíram recentemente, a ponte Jorge Amado. Aqui nós observamos como o Brasil, as cidades brasileiras, gestores, principalmente, né, gestores da prefeitura, eles andam na contramão e querem combater enchentes, excesso de calor nas cidades com um estacionamento desse aqui, uma calçada dessa,
sem arborização. Aqui nós observamos Ilhéus, nasci em Ilhéus, dia 10 de agosto de 1959, sou filho de Ilhéus, mas eu fico triste, porque uma cidade dessa, cadê as árvores dessa cidade, cadê os gramados, cadê os arbustos? Uma avenida dessa deveria ser estilizada com corredores. Vocês estão tirando as árvores. Aí o mestre está dizendo, eles estão tirando as árvores. Entendeu? A sombra que, tipo assim, que traz o meio ambiente para proteção, tipo assim, dos passarinhos, como pro ser humano também, entendeu? Não pode, pô. Aí, tipo assim, fica difícil, entendeu? Porque uma árvore, ela vale muito seus efeitos, entendeu? Tanto como pro meio ambiente, como para nós também. Nosso amigo aqui, Meu nome é Fred. o Félix. Fred. Posso filmar? Hã? Posso te filmar? Oi? Posso filmar você? Pode? Aqui nosso amigo, olha aqui, nosso amigo como é? Fred. Fred, ele tem algo a dizer a respeito das árvores de Ilhéus. Porque as árvores de Ilhéus tipo assim, é o futuro para outras famílias que vão chegar, entendeu? Outras crianças, também os pássaros também. Se eles tiram as árvores, fica mais desagradável, porque a gente não tem uma sombra para poder ficar debaixo, para poder correr um ventinho a mais, entendeu? Então, realmente isso não dá. Nós temos que ter o quê? Cuidar do meio ambiente, porque é importante para mim, como para alguém também que está chegando para visitar Ilhéus. Então nós agradecemos ao nosso amigo Fred, que fez aqui um improviso com sabedoria. Fora os buracos que tem também na cidade, que eles precisam também ajudar nós e tapar os buracos da avenida. Porque, pô, isso aí fica difícil, né, meu irmão? Pois é, o Fred, nós agradecemos a ele deve ter alguma atividade aqui. Sou franela. Olha aqui, ó, graças a Deus ele é franela, meus amigos. Cadê a sombra pro Fred ficar aqui? Não tem, gente, olha. Imagina uma coisa dessa. Olha, ele falou que a falta de árvore aqui é um problema para todos. Ele se colocou na pele até do turista, não é isso? Então Deus deu sabedoria, dá sabedoria para todo mundo, para o Fred. Agora imagine, ele é flanelinha. Exatamente. E ele está a pleno sol, mas graças a Deus está cuidando dos carros, está bem. Mas acontece, gente, olha esse piso, isso gera muito calor. Aqui nós necessitamos de um projeto, vamos supor, de 3 ou 4 círculos de árvore aqui, e o centro com uma árvore maior, com um quiosque, árvore intercalada com gramado, mas com acesso para os veículos. Mas os veículos estariam sombreados e cada proprietário de veículo, quando fosse entrar no veículo, ia ter outra temperatura. E o projeto para nós também, né? Para nós, tipo assim, para entrar no projeto, para não sair de fora. Porque nós precisamos desse ganha-pão. E os flanelinhas, gente, eles precisam desse ganha-pão. Agora imagine câncer de pele. A pessoa passar 5, 6 anos que ganha ou mais para viver de forma honrosa, né? Assim, do seu próprio suor do rosto. Mas a necessidade das autoridades aqui de Ilhéus é abrir o olho, como diz aqui o Fred. Ver a necessidade tanto da cidade como dos flanelinhas também, tipo assim, passar uma educação, a realidade, o amor, isso tudo é importante. É importante, entendeu? A educação para as crianças. Realmente. Agora ele falou o seguinte, que as árvores que já existem poucas em Ilhéus já estão cortando e muitas estão morrendo, porque quando a gente era criança essa avenida tinha muita árvore, né, assim, amendoeira, e a gente observa, quer ver, nós vamos ali para ver a base daquelas árvores, tudo pavimentada. E aí com isso as árvores vão morrendo. Olha, vocês estão vendo aqui, olha, a gente não vai percorrer toda essa avenida, mas olha a base desta árvore pavimentada, a espécie morre. Aqui nós temos essa calçada que deveria estar intercalada com gramado, não está. Olha a quantidade de sombra que esta amendoeira fornece aqui. No entanto,
essa calçada muito próxima da base da amendoeira vai matando a árvore e as árvores vão sendo aniquiladas. E o Fred falou também a respeito de um fator interessante. A falta de árvore vai promovendo a perda da biodiversidade dos pássaros. Não existe mais espaço para que as aves possam pousar. E aqui o que a gente observa? Excesso de gramado, como nós vimos lá na frente. Tem excesso de gramado. Essa passarela aqui, esse caminho pavimentado, deve ser arborizado, não é assim? E veículos que ficam estacionados nesse gramado, cadê o projeto de arborização desta artéria? Nós não temos, olha aí. E aqui já fica na praia, na Avenida Soares Lopes, muito gramado. A gramínea, ela tem uma capacidade menor de evapotranspiração e de refrigerar o ar. A gramínea, ela otimiza a formação de calor. E lá na frente nós temos a ponte nova, que é a ponte Jorge Amado. Mas nós vamos ver o seguinte: o acesso e o espaço que foi alterado para se construir as pistas de circulação dos veículos que vêm lá da ponte. Agora observemos esta calçada, uma calçada comprida, sem mudas de árvores devidamente implantadas. Esta área era a área de restinga, que na sua estrutura natural funciona como quebra-vento arbóreo. Um litoral desse, uma avenida dessa, sem a presença da estrutura vegetal arbórea, otimiza a formação de vendavais, excesso de calor. Uma calçada dessa era para estar circundada de árvores, não é assim? E nós não temos esta proposta de plantio de espécies arbóreas endêmicas de área de restinga. E aqui essa calçada, ela prossegue, vocês estão vendo até o final, lá na frente. Aqui é do mesmo jeito. Os veículos que se deslocam lá da ponte, eles trafegam aqui, mas nós não temos a arborização desta periferia. O lado direito, o lado esquerdo, a calçada é extensa até chegar, caminhando até chegar na ponte. A gente percebe que não tem arborização, não existe arborização. Vocês estão vendo, essa calçada, ela se perde de vista lá na frente. Isso aqui era para ser arborizada desse lado aqui, ó, do lado direito da calçada, a uma certa distância, é claro, da calçada, porque a vegetação que existia aqui, a vegetação primária, foi suprimida pelo homem. A vegetação de restinga. Se você quiser, pode pesquisar aí. Digite aí no Google vegetação de restinga e vão aparecer imagens, fotos ou até vídeos mostrando. Então aqui é necessário a Secretaria de Meio Ambiente do município de Ilhéus, da Prefeitura de Ilhéus, do Estado, fazer um projeto
de implantação de mudas de espécies arbóreas que sejam endêmicas de Restinga e da Mata Atlântica para arborizar. E aí vem aqui essa pessoa pedalando a sua bicicleta. Se tivesse árvores de sombra aqui seria outra coisa. A pessoa está aqui caminhando, eu estou aqui caminhando, são 13 horas, o calor, a temperatura é alta. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Cadê as árvores de Ilhéus? Cadê as árvores daqui? É necessário se implantar. Cadê as árvores de Ilhéus? E a natureza deu a lição, graças a Deus. Deus criou a natureza e colocou a vegetação de Restinga para evitar o avanço do mar no continente. E aí, asfalto em excesso, calçada, os veículos tudo a pleno sol. Era para ter, há muito tempo, já era para existir aqui árvores recém-implantadas, né, assim? Mas ainda está em tempo de se fazer esta arborização. Lá na frente existe ainda um remanescente já próximo do Porto de Ilhéus de árvore, mas as árvores estão com a base toda blindada com concreto armado, à semelhança daquelas amendoeiras que nós vimos ali na frente. E não é só plantar mudas de coqueiro, é necessário consultar a universidade, não é isso? A Universidade de Santa Cruz, que tem curso de nível superior de meio ambiente, de biologia, as ONGs. Vamos identificar as espécies endêmicas dessa área aqui, que é as espécies endêmicas daqui, de área de Restinga, para evitar a formação de dunas. E a contenção de dunas é necessária de uma forma prática através da implantação de espécies, de mudas de espécies arbóreas endêmicas do solo de areia, não é isso? Do litoral, que são espécies da vegetação endêmica, a vegetação que protege o continente contra o excesso de vento que vem do litoral, a vegetação da área de Restinga. Aqui nós temos outro espaço, gramado. Cadê as árvores daqui? E é por isso que acontece muitas pancadas fortes de chuvas em Ilhéus, excesso de chuva, no caso os temporais, vendavais, excesso de raios, em função do excesso de calor que é gerado por essa expansão urbana que só tem muita calçada, mas despreza o componente arbóreo diversificado. Aqui, se a gente for caminhando, a gente vai até a ponte, vocês estão vendo aqui. Era para existir do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, e também do lado direito espaço nesta pista aqui, ó, com mudas de espécies arbóreas plantadas, espécies arbóreas endêmicas da área de Restinga. As águas do Oceano Atlântico, o Oceano Atlântico está bem aqui na frente, ó, que aqui é a Avenida Soares Lopes, não é isso? Graças a Deus. As águas do Oceano Atlântico, elas aquecem. Uma das causas é este projeto de urbanização que nós estamos vendo aqui. A expansão da urbanização
do solo urbano. Isso aqui, quem chega aqui diz, não, mas Ilhéus agora está com áreas, né? Áreas, entre aspas, de metrópole. Mas cadê as árvores daqui? Olha a outra calçada lá do outro lado, a periferia, não existe árvore, não existem árvores. As palmeiras, representadas pelo coqueiro, não otimizam a umidificação do ar, do microclima, a semelhança das árvores. A existência somente daquelas árvores lá no fundo não representa nada, porque o excesso de calçada, que nós estamos vendo aqui, ó, e asfalto, é que promove o excesso de calor na cidade de Ilhéus, Bahia. E nós ainda estamos em tempo de reverter essa situação. Ao cruzar a ponte, ou ao cruzarmos a ponte, chegando no Pontal, a situação vai ser essa aqui. É a mesma situação. Olha quanta calçada, sem mudas de árvores na periferia, sem uma arborização futura, não é assim? Porque se nós tivéssemos plantado espécie arbórea endêmica de restinga aqui nessa avenida Soares Lopes, nós teríamos a esperança de possuir futuramente uma área totalmente arborizada. Isso aqui chama-se regressão ecológica, porque a vegetação, vocês estão vendo ali, ó, aquela árvore ali na frente é uma amendoeira. Nós necessitamos de árvores na periferia desta calçada, plantadas as mudas a uma distância que venha garantir o desenvolvimento da espécie arbórea, né? Assim, ali na frente nós estamos vendo uma amendoeira que está vegetando em área de restinga. Olha lá, a árvore está ali vegetando, já adulta. Agora imaginemos toda esta calçada, a periferia dessa malha asfáltica, a calçada do outro lado, com árvores intercaladas com aquele porte ali, ó, da amendoeira. A gente vai se aproximar, não é isso? O que a gente observa. Essa amendoeira, ela está com porte já bem evoluído, até que o animal, ele procurou a sombra da árvore. Quem é que não gosta de sombra? E aqui nós estamos observando uma árvore que restou ali. Olha a cor daquela árvore, um verde intenso. Isso é prova que ela está com saúde. Então nós necessitamos de árvore tipo aquela ali, ó. Mas devemos intercalar nesta área, não plantar só uma espécie arbórea, ou seja, não plantar só amendoeira, intercalar com várias árvores. Já pensou essa área todinha aqui, ó, que nós estamos vendo? Olha aí. Arborizada com árvores, com aquele porte ali. Seria bem diferente, não é assim? Então é necessário a gente cair na real e não querer brigar contra as leis naturais do meio ambiente que Deus criou. Necessitamos das árvores. Ali nós temos um equino, é um bicho bruto, animal. Mas olha onde ele está, ó. Debaixo da sombra, está debaixo da árvore.
necessitamos plantar mudas de espécies arbóreas para que elas venham vegetar, assim como esta amendoeira está vegetando aqui ao longo destas calçadas, do lado direito e do lado esquerdo, não é assim? E se possível também no centro, esses canteiros deveriam ser mais largos, não é assim? Essa visão de excesso de calçada e asfalto é que está trazendo enchentes, excesso de calor, aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que está ali, não é assim? E aí depois vem Ai, vem Ui, e a culpa fica no aquecimento global, no El Niño, na Lanina, mas este projeto aqui de calçada e asfalto sem arborização é uma das causas que provoca o aquecimento local de Ilhéus e que consequentemente vai aquecer as águas do Oceano Atlântico, porque é tudo interligado na Terra, né, assim? E o ar quente e seco, ele irradia para a atmosfera e vai aquecer as águas do Oceano Atlântico, que provoca, por sua vez, temporais, torós, enchentes, as cidades com solo impermeabilizado, com calçada, asfalto, e vem também os vendavais. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Philip, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado de ocupação urbana, e ao longo dessa rodovia toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ó, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo, eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caiam sobre o solo, e eles ainda
acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica, e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho. Vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós já estamos nesse período de mudança de estação, e as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia. E nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee. Em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó, então vocês estão vendo, o solo tem o gramado, estão vendo o gramado e mulch, olha aí o solo, ó, o solo está coberto, está úmido, ó, o solo está úmido porque eles não botam fogo aqui, eles deixam que haja deposição dos folíolos do pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui, ó, aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água.
Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam, vocês estão vendo ali. Existe essa rampa totalmente ocupada com árvores e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. Tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva. E vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mas circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza a fluir todo o serviço ecológico que Deus imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha. Aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem sempre. Estamos aqui em Ilhéus, Bahia, dia 14 de setembro de 2023. Na estrada Pontal Olivença, em torno de 3,1, 3,3 quilômetros. Área de condomínio, calçada em excesso, irradiando calor, muitas infraestruturas. A engenharia civil recentemente vem trabalhando, né, assim, com a implantação desse edifício. E pelas situações de crise socioambiental na zona urbana de Ilhéus, na área pioneira, as causas das crises socioambientais de enchentes, de temporais em Ilhéus, estão aqui
E nós estamos às 9 horas e 13 minutos, só que dá a entender que a engenharia civil não vem pesquisando, não vem se inteirando e sentindo na pele os problemas de impacto ambientais gerados pela engenharia civil tradicional. Aqui nós temos uma artéria que julgam que é uma artéria de lazer, de arborização, excesso de calçada, palmeiras não sombreiam, palmeiras que não são endêmicas da Mata Atlântica ou da área de Restinga, ou mesmo árvores, são necessárias se implantar, gente, num projeto desse. Imaginemos este círculo, este espaço do solo urbano ocupado com diversas espécies arbóreas de porte baixo, médio a alto, intercalado com essa grama, calçada mínima, o que vai refrigerar. Teremos aqui um ar-condicionado gigante na parte externa dos apartamentos. Quanto mais calor se gerar na área externa dos apartamentos, desses condomínios, desses edifícios, mais calor vamos ter nos edifícios e nos apartamentos, e durante a noite vai se precisar usar muita energia elétrica, ar-condicionado que traz doenças cardiorrespiratórias e vai onerar o custo da energia elétrica. Aqui o resultado de se querer adaptar espécies exóticas, espécies vegetais ou que não são endêmicas a esta área, morre. Aparentemente essa palmeira pertence à mesma família daquelas palmeiras ali. A bromeliácea tudo bem, é uma vegetação endêmica de área de Restinga, mas na área de Restinga existem árvores de porte médio e porte alto que chega a atingir 20 metros de altura. Por que não implantar uma espécie arbórea de alto porte aqui neste local, que vai refrigerar esse microclima? Agora veja, aqui dentro existe um colchão de ar quente e seco, porque o vento bate nesses muros que reflete calor, a calçada, o asfalto, a gramínea, a superfície da folha reflete a luz do sol. O sistema radicular da gramínea é raso, não vai ter condições de intermediar, de regular o ciclo da água neste microclima. Deveria existir árvores de porte altos. Aqui é o seguinte, se fosse o caso de plantar uma samaúma, um exemplo, a joerana, que é de Mata Atlântica, pode plantar a joerana aqui, que não vai trazer nenhum dano à infraestrutura dos prédios, dos edifícios. O dano aqui que está sendo causado é o dano ambiental, é a falta de componente arbóreo diversificado. Vejamos que área extensa que podemos plantar espécies arbóreas de alto porte. Aqui nós podemos plantar árvores de porte de 20, 30, 40, 50 metros, que não vai prejudicar ninguém. Pelo contrário, vai beneficiar. E na frente desta área extensa de muros, devemos plantar cerca viva com espécies diversificadas que são utilizadas na implantação de cercas vivas. Vamos ver na sequência aí. No próximo vídeo vai mostrar o que é cerca viva e vai arrefecer o clima, o ar quente que fica se acumulando aqui. E mesmo com a incidência de ventos oriundos da zona litorânea, que o mar, o Oceano Atlântico está próximo aqui, o excesso dessa infraestrutura de concreto armado desidrata o ar.
E é necessário que as universidades que disponibilizam o curso de engenharia civil no Brasil, seja pública, federal, venham fazer a compartilhar o curso de engenharia civil aos princípios ecológicos para evitar esse tipo de locação de espaço urbano. Essas palmeiras aqui não têm condições de umidificar o ar. Nós necessitamos de espécies, palmeiras também, que foi Deus que criou. Mas essas espécies, elas não têm condições de umidificar o ar. Uma árvore frondosa, segundo pesquisa de Odo Primavera e outros autores, uma árvore frondosa, ela tem condições de emitir em forma de vapor, água em forma de vapor, 40 litros de água por dia. Existe um desbalanço aqui, gente, de compensação hídrica no ar, na zona urbana. Excesso de calçada e asfalto e uma pobreza de componente arbóreo. Predomina então mais ar quente e seco. E o calor irradiado dessas calçadas e do asfalto vai neutralizar a pobre estrutura umidificadora que existe aqui. Na frente desses muros devemos implantar cerca viva ao longo desta grande extensão de muro. A gente entra nesses condomínios, o solo do condomínio ou dos condomínios são solos que estão altamente impermeabilizados. Nos estacionamentos não tem arborização. Eu não sei como é que esse povo aguenta entrar num veículo que fica a pleno sol, e é necessário a Secretaria de Meio Ambiente fazer o monitoramento, o acompanhamento da construção desses projetos na planta ainda, do nascedouro. Aqui nós necessitamos de árvores que sejam endêmicas de restinga, de mata ciliar. Ali em cima nós temos um laboratório natural que Deus criou. Ali existem árvores. Vamos fazer uma expedição, vamos fazer um grupo de biólogos, de estudantes de engenharia ambiental, de biologia, de agrárias, e vamos trazer esses alunos do nível médio, do curso do IFE baiano de Ilhéus, campus de Ilhéus, com um aporte de profissionais abalizados, fazer uma expedição e coletar sementes, identificar espécies arbóreas ali em cima, ó. Tá ali, ó, o laboratório que Deus criou. E colocar, aquilo ali é um banco de germoplasma de árvores, né, assim? E coletar sementes destas árvores que estão ali e preparar um viveiro comunitário e os condomínios ambientais, né, assim, conselhos comunitários ambientais, se preparar aqui mesmo. Tem muito espaço que dá para se implantar um viveiro ou uma casa de vegetação comunitária para se produzir mudas de espécies arbóreas, e cada morador, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, vir irrigar essas mudas, fazer a manutenção com a equipe técnica, sendo o aporte, e essa retaguarda técnica vai orientar a implantação em sistema de mutirão, de um sistema de arborização robusto aqui, neste condomínio ou nos demais condomínios de Ilhéus, de Feira de Santana, de Valença, de Itacaré, de todo o Brasil. Lá em cima, olha, ali a fonte é o banco de produção de sementes de espécies endêmicas daqui, que já estão ali vegetando, e aí a gente vai só destruindo e plantando concreto armado. Quantos metros de calçada, de asfalto, somado à área de parede, de
residência, de apartamento, de edifícios somados, vai gerar muito calor. Eles ou elas, as superfícies geram muito calor para este espaço. E vamos somando, é uma coxa de retalho. Aqui tem condomínios, mais na frente, aí soma a Ilha de Calor, que já é a cidade, Ilhéus. E o que que falta, gente? Por que não implantar árvores aqui? Se Deus já está ensinando, lá em cima nós temos o campo de produção natural de sementes de espécies arbóreas que já são aclimatadas, adaptadas neste tipo de solo aqui. É necessário que se faça um inventário da projeção de cada condomínio, se fazer um inventário da projeção dessa área aí de vegetação arbórea natural. Tentando salvar as crianças que estão lá dentro. Eu só quero te ver de novo. Eu só quero te ver de novo. No fim da noite pra cá, já toda madrugada. Eu só quero te ver de novo. Volta às 7 da manhã, te fazer virar meu filho. Eu só quero te ver de novo. Eu que nunca fui de fora, te derrubo nessa nave só pra poder te ver de novo. De novo, Deixa que escutar sua voz, faz o quarto tá vazio. Sonhei que existia nós, acorda sentindo frio. Sem você é tudo lado. Sinto que o clima tá pesado. Não tem mais nem o que fazer, esse ponteiro nem gira. Esperei o dia todo porque você não me liga. Sabe até que eu tô gostando de todas as tuas mentiras, mas é que eu queria tanto. Árvores maduras, gramado, várias residências e árvores. Tá aí. Quem está garantindo todo o volume de chuvas dessa região é esse componente arbóreo, diversificado, manejado, que a gente vê aqui. E é uma prova de que nós, no Brasil, nós precisamos trabalhar com a educação ecológica e alfabetização ecológica na zona urbana, na zona rural, e a contratação de profissionais que sejam detentores de conhecimento teórico e prático de agroecologia. Infelizmente, os profissionais de agrárias no Brasil da minha geração não tiveram acesso à instituição de ensino que compartilhava agrárias com os princípios ecológicos. O que é princípio? O que vem a ser princípios ecológicos, entre aspas? É tudo que nós estamos vendo aqui na prática. Fundamentos ecológicos utilizados em diagnóstico e no ordenamento do território urbano e rural. Ordenação ecológica. Planejamento urbano com base na ecologia. Ciclo da água, componente vegetal, herbáceo, arbustivo, arbóreo, ciclo biogeoquímico, termodinâmica e extensão rural, com acesso. Essa extensão rural, ela precisa ser, obrigatório, ela deve ser presencial. Agora veja, aqui vem inspetores para inspecionar o meio ambiente na zona urbana. Todo mundo aqui, a maioria, tudo tem formação intelectual excelente, mas a fiscalização bate mesmo, ela vem aqui. Outro dia eu vi, eu e a minha esposa Socorro, nós vimos fiscais olhando a questão
das gramas, o corte das gramas e a manutenção também da poda das árvores, a questão das fossas. Olha, graças a Deus, aqui a gente anda, a gente não sente odor de esgoto, não sente não. Mau cheiro, né, como se diz, não sente. A gente sente aqui cheiro de flores, é silvestre, né, o semi-silvestre. Aqui, ó, o jardim. Passei outro dia aqui foi uma empresa que o proprietário pagou para fazer a manutenção. Muitas vezes é aposentado, já idoso. Aí tem muito idoso aqui que cai na dança, viu? Pega a máquina e vai fazer o serviço. O próprio dono da residência. As caixas de coleta de material seco. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, há 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram
né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é a zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente. Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com a educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. O distrito possui equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com um componente arbóreo diversificado, muito funcional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui, ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiros
sombreado, um sombreamento que seja harmonioso, e esse sombreamento é que permite um fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva. E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então, essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaúeira a pleno sol. Cacaúeira a pleno sol fica sem as árvores que controlam todo o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. Esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores, e não é diferente onde existe cacaúeiras plantadas. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A paisagem que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana,
e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana.
E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o filho. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea, nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado na zona rural começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas limpas porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo